Obrigado, senador. Um prazer, uma honra estar por aqui. Só esperando a apresentação ser colocada por lá. Eu venho falando como eu sou diretor executivo do Instituto Livre Mercado e secretário da Frente Parlamentar do Livre Mercado e venho falar um pouco sobre essa visão do livre mercado para isso. Acho que a primeira fala, já pode passar o próximo slide, por gentileza. A primeira fala trazer que me preocupou muito foi quando o secretário falou que não está preocupado ou não será neutra a reforma quando ele fala da transição entre 2027 e 2031. Isso preocupa muito porque aqui, como um defensor da liberdade econômica, eu fico com Milton Friedman. Eu sou a favor de cortar imposto em qualquer circunstância e por qualquer motivo, sempre que possível. A primeira mesa aqui foi só gente defendendo aumentar tributo. E o Bahia já está cansado de tantos tributos que são cobrados para todas as empresas e todas as pessoas desse país. A gente está perdendo uma oportunidade gigantesca de diminuir tributos no Brasil. E aqui nós vamos falar de imposto seletivo, pode passar para o próximo slide. Quando a gente está falando do imposto que não foi colocado na PEC, estava no início, depois foi tirado, que deveria ser extrafiscal. Ou seja, o objetivo desse tributo nunca poderia ser arrecadatório, como de fato parece que o governo quer que seja, né? A gente espera, sinceramente, que o relator ele torne claro o objetivo de ser extrafiscal esse tributo para ele não ser usado como despesa corrente. Porque um governo, senador, que vai estar em déficit vai ver uma oportunidade linda de conseguir aumentar tributos em relação com a simples canetada em relação a essa tributação. Pode passar. Vou falar um pouquinho sobre o tema, né, do livre mercado, aqui o imposto tratado como imposto do pecado. Acho bem injusto isso, até porque o brasileiro ama essas opções, como o consumidor que é, porque a gente vai falando sobre os vícios do consumidor, porque na prática isso aqui não é relacionado à saúde. Quando você vê a primeira mesa, você vê uma coisa relacionada a controle, ou seja, eu quero controlar os gostos alheios, os vícios alheios. É uma pena fazer isso, porque não cabe a ninguém determinar qual é a vontade, qual é a definição que cada um faz. Quando a gente vai falar sobre imposto seletivo em cerveja, cachaça, em vinícolas, a gente está pensando nos pequenos. 85% da cervejaria são de pequenos produtores, praticamente todos os simples, 99% dos produtores de cachaça estão nessa situação, 75% das vinícolas. Pode passar. Se você trazer senador Eduardo Braga, trouxer a visão, a gente precisa não ter o risco de ter dupla tributação. Para quem trabalha no setor, sabe, e para quem trabalha no Brasil como todo, sabe o absurdo que é o ICMS e o IPI cobrado em relação a cada uma das medidas como essa. Imagine aqui, eu tenho IPI e ICMS e ainda tenho imposto seletivo subindo ano após ano até 2031. Ou seja, a tendência é quebrar. Existem várias emendas apresentadas por diversos senadores defendendo essa transição. Senadores de centro, de direita, de esquerda, defendendo essa transição exatamente para não quebrar esses setores no Brasil. Essa transição, repito, aqui nós estamos perdendo a oportunidade de melhorar a condição dos pagadores de impostos, daqueles que contribuem, né? Já que não existe dinheiro público, existe dinheiro dos pagadores de impostos, nós estamos perdendo essa oportunidade. Pode passar. Na sequência, se você for para o setor de óleo e gás, trazendo essa visão, é um setor que contribui com quase 3 trilhões de reais no Brasil. Não satisfeito com isso, nós vamos tributar exportação. Pessoal, nenhum país do planeta tributa exportação. E quando eu ainda vejo o secretário dizendo, não, vamos deixar só para a questão de óleo mineral, de carvão vegetal, de petróleo, eu digo, vocês estão mandando o nosso tributo para outros países, é uma commodity. Se eu estou tributando essa commodity, a nossa commodity vai ficar menos interessante de ser exportada do que a commodity de outros países. Nós estamos perdendo competitividade, ou seja, o governo brasileiro está dizendo o seguinte, vamos perder competitividade com o mundo. Nós já atrapalhamos muito. A função do governo deveria ser, pelo menos, não atrapalhar. Barão de Mauá dizia isso no século XIX. A principal missão do governo é não atrapalhar. E nós estamos exportando, pode passar, tributo para o exterior. Isso vai, obviamente, afastar investimento, reduzir a competitividade e o impacto na geração de 450 mil impostos de trabalho diretos. Imagine os indiretos. Nós temos o potencial de ser a maior país da transição energética do mundo. Nós vamos tributar gás. Olha a situação que nós vamos fazer. Vamos tributar tudo aquilo que está lá dentro da nossa condição de fazer uma transição energética no país e nós estamos prejudicando a possibilidade da transição energética. Eu estou pegando a fala que foi dita aqui antes sobre a questão do imposto seletivo no texto que a gente não viu ainda, certo? Que o governo disse que enviou para cá. Foi ótima a fala do secretário porque clareou um pouco a nossa visão sobre o tema e o medo e o receio de tornar o Brasil um péssimo concorrente das commodities mundiais. Por gentileza.
Tá? Isso também vai gerar, obviamente, bitributação e a essencialidade do petróleo e gás. Pode passar. Outro ponto importante, a nossa Constituição é clara. A única coisa que pode ser regulada por lei é relacionada à questão da propaganda. Nossa Constituição fala isso. Ao mesmo tempo, nós temos uma Anvisa que determinou a proibição do cigarro eletrônico, vape, tabaco aquecido, dizendo que 100%, se aumentasse, né, se regulamentasse, você aumentaria o contrabando. O problema, senador Eduardo Braga, é que 100% hoje no Brasil de todo cigarro eletrônico, vape, tabaco aquecido é contrabando. A situação é muito séria. E teve outra pessoa que falou que não há um estudo comprovando que se você aumentar o preço, você vai aumentar o contrabando. Os amigos do Paraguai estão aguardando isso, tá? Só aumentar, toda a vida que aumentou o preço, veio o contrabando. Essa é a análise que deve ser feita. Não é análise do cigarro regular, não. É análise do contrabando, é análise do crime, é análise do PCC, é análise do Comando Vermelho. É essa turma que é beneficiada com esse tipo de situação, com aumento de tributação. É óbvio que quem está do lado, e o Paraguai é o maior exemplo disso, ele faz uso quando o aumento do preço no Brasil. Por gentileza. E essa situação ele gera, obviamente, uma série de externalidades negativas. Pode passar. Tá? Nessa situação, para você conseguir, né, por óbvio, até curva de Laffer, se eu diminuo a tributação, eu tendo a aumentar a arrecadação, tendo a facilitar a produção, tendo a tornar isso para permitir que eu tenha, né, primeiro, permitindo hoje medidas, inclusive em prol aqui, né, para usar o tema da mesa anterior, em prol da saúde. Hoje, qualquer cigarro que não tem fumaça tende a ter menos problemas de cigarros que tem fumaça. O Brasil simplesmente abriu mão disso. Hoje nós temos 6 milhões de usuários de cigarro eletrônico que ninguém sabe, senador Eduardo Braga, quem produz, quem fabrica ou quem distribui no Brasil. Como é que eu vou processar se eu não sei quem são essas pessoas? Pode passar. Nós, da coalizão das frentes produtivas, apresentamos uma série de projetos de lei complementares, um grande trabalho de esforço coletivo feito na Câmara dos Deputados, com alguns senadores participando desse momento, e um dos projetos de lei foi apresentar o projeto de lei complementar 29/2023 do presidente da Frente Parlamentar do Livre Mercado, que fala sobre imposto seletivo. Tem pontos importantes, né? A tributação ocorrer ao menos uma vez, ser monofásica. Principal motivo, ter análise de impacto regulatório. Ou seja, eu tenho que entender qual é o impacto regulatório desse imposto seletivo. Não é da cabeça de alguém assim, não é bom porque é bom para alguém. Não, eu tenho que entender qual é a consequência do ato disso. Seria fundamental fazer isso. A nossa lei de liberdade econômica, ela diz a necessidade de projetos fazer análise de impacto regulatório. Fazer sempre uma revisão para entender se esse imposto seletivo está servindo para aquilo que se propôs, para aquilo que ele se definiu. Não é para a saúde, para a educação, para o meio ambiente, para essa situação. Então, assim, está funcionando? Está dando certo? Ou é mais para o governo arrecadar? E, por fim, para terminar, senador, participação pública no monitoramento dos estados e o recurso direcionado para quem é impactado. Último slide, por gentileza. O que é que nós, da Frente Parlamentar e do Instituto Livre Mercado, defendemos? Não utilização nunca para essas despesas, esse dinheiro para a despesa corrente do governo. Ou seja, isso não pode servir para a arrecadação do governo. Nunca. O objetivo desse imposto não foi criado para isso, não foi pensado para isso, e a PEC originalmente tinha isso escrito, que ele era extrafiscal. Não regulamentação pelo Poder Executivo. Ou seja, se o governo está em déficit, solução rápida, eficiente, que vai atrapalhar o Brasil inteiro, é aumentar o imposto seletivo e, obviamente, esse imposto seletivo não pode ter caráter arrecadatório. Muito obrigado.